ranhuras, fissuras e rupturas, arrepio, medo e repulsa, surpresa, inquietação e ansiedade. Tudo isso fala um pouco sobre as narrativas insólitas, temas do nosso Matutando de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher branca, estou de cabelos presos, olhos verdes, estou vestindo uma blusa branca. Ao fundo eu tenho uma estante e uma parede na cor branca e uma estante com livros. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Carolina Pimentel, uma mulher negra de pele parda, cabelos longos e pretos, vestindo uma blusa preta em um fundo claro. E para matutar sobre essa temática das narrativas insólitas, o nosso convidado de hoje é o professor Adérito Schneider Alencar e Távora, da área de cinema e audiovisual do Instituto Federal de Goiás, cidade de Goiás. O professor Adérito é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, com pesquisa em cinema. E você já sabe, para aprofundar mais sobre a atuação acadêmica e profissional do nosso convidado, você pode acessar o QR Code do currículo Lattes que está disponível aqui na nossa tela. Professor Adérito, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso Matutando de hoje. Seja muito bem-vindo. E o termo narrativa vem do latim narrare e significa contar, relatar, narrar, tornar conhecido, conforme o seu sentido literal. Ao longo do tempo, o termo adquiriu vários usos e sentidos. Professor Adérito, o que caracteriza a narrativa na perspectiva do cinema? E fala um pouquinho para a gente quais são esses tipos de narrativa. Olá, primeiro eu agradeço muito pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui. Meu nome é Adérito, eu sou um homem branco, estou usando óculos, tenho cabelos cacheados, castanhos, estou com uma camiseta preta e a meu fundo tem uma biblioteca com alguns livros. Bom, sobre a questão da narrativa, a gente estuda nesse grupo de pesquisa, né, que é o GRUNIDO, o Grupo de Pesquisa em Narrativas Insólitas, principalmente narrativa literária e narrativa cinematográfica e audiovisual. Então, a gente estuda tanto a tradição da narrativa da literatura, né, que é um modelo já bastante consolidado, aí principalmente no Ocidente, e narrativas que são um pouco mais contemporâneas, né, do cinema, principalmente, ali comparado com a literatura, está engatinhando, assim, mas também já tem uma linguagem bastante difundida entre a nossa população, e aí a gente estuda, então, essas duas narrativas e também, eventualmente, trabalhos, né, no quadrinhos e em outras mídias, outras plataformas, mas é basicamente e principalmente cinema e literatura. Então, a gente tem estudado especificamente narrativas insólitas, que é um termo que a gente ainda está tentando conceituar a partir de pesquisas bibliográficas e diálogo com outros pesquisadores, porque ele é um termo relativamente mais recente nesse campo de pesquisa nosso, que vem substituindo o que a gente entendia como literatura fantástica ou como narrativa fantástica. Então, na verdade, esse grupo ele nasceu de dentro de um outro grupo, que era o GPA, o Grupo de Pesquisa em Artes e Audiovisual, também do nosso campus, cidade de Goiás, em um seminário que a gente promoveu para tratar das distopias e utopias. Então, a partir disso, a gente identificou um conjunto de pesquisadores que tinham uma afinidade
de interesse e de temáticas. E aí a gente partiu para esse novo grupo de pesquisa e a gente vem estudando desde então essa produção narrativa ficcional ligado ao fantástico, ao sobrenatural, ao horror, à ficção científica. E o termo insólito, ele é um pouco mais abrangente, porque quando a gente estuda a narrativa fantástica propriamente dita, a gente está muito ligado ao sobrenatural, à manifestação do sobrenatural. E o insólito é um termo mais abrangente, né, que engloba todas esses gêneros, né, literários ou cinematográficos, mas também abre espaço para narrativas que não necessariamente têm o elemento do sobrenatural, né, como seu mote principal. Enfim, desde então a gente está estudando e produzindo também narrativas nesse campo de pesquisa. E, professor Adérito, dentre os tipos de narrativas dessa denominada literatura fantástica, o que é, então, a narrativa insólita? Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Sim, a gente está na terceira fase do nosso grupo de pesquisas, né, do nosso grupo de estudos, na verdade, dentro do grupo de pesquisa. Então, a gente começou, como eu disse para vocês anteriormente, estudando distopia e utopia, que não necessariamente têm o elemento do sobrenatural, mas são narrativas que comumente trazem esse elemento do insólito, né? Então, a gente tem, por exemplo, se a gente pensar em alguns clássicos da literatura que lidam com a distopia, que inclusive é uma vertente bastante na moda agora, né? Porque a gente vive, enfim, né, uma ascensão da extrema-direita no mundo, a gente passou por uma pandemia global de coronavírus, então as distopias ganharam bastante evidência recentemente, né? E aí a gente tem alguns exemplos, como o 1984, do George Orwell, que não é necessariamente uma narrativa que lida com o sobrenatural, mas que tem esse elemento insólito, né? De uma, enfim, de uma sociedade hipercontrolada pelo Estado, com vigilância extrema da população, dos cidadãos, mas que ao mesmo tempo não é, embora seja, a gente tenha um pouco ali uma elevação do tom desse né, que a ponto de não poder ser considerada uma narrativa realista, ela não está tão distante assim da nossa realidade, e comumente a ficção científica, por exemplo, que é uma outra vertente, outro subgênero dentro desse campo das narrativas insólitas, lidam com questões que podem vir a se concretizar e às vezes acabam se concretizando, né? E que não necessariamente estão no campo do sobrenatural. Mas a gente trabalha também com as narrativas que estão ligadas ao campo do sobrenatural, né? Que é a literatura fantástica, propriamente dita, o neofantástico, a literatura de horror. Enfim, eu estou falando de literatura, mas claro, né? Vale para cinema, quadrinhos e todas essas outras formas de narrativa de ficção. E até mesmo a fantasia, né? Então a gente tem, enfim, um campo muito grande para explorar dentro desse mesmo assunto. Bom, e narrativa insólita é a temática do nosso Matutando de hoje. Nós já dialogamos sobre o que é narrativa e as características da narrativa insólita. E agora nós vamos dialogar com os estudantes do IFG através do quadro Que Ciência? Meu nome é Marciela Carvalho, sou servidora do Instituto Federal de Goiás, sou mestranda no programa de mestrado profissional ProfEPT do campus Anápolis e a minha pergunta é: como a divulgação científica contribui para desmistificar a narrativa eurocentrista? Bom, no campo de pesquisa das narrativas insólitas, a gente tem dois exemplos contemporâneos que eu acho muito interessantes da gente pensar esse novo paradigma, né, da produção acadêmica, científica e também da arte e cultura contemporânea.
Então, a gente tem, por exemplo, 2 movimentos que são considerados movimentos ou subgêneros dentro do campo das narrativas insólitas, que é o afrofuturismo, né, que é uma espécie de subgênero dentro da ficção científica que trabalha com elementos de matriz africana, né, e da cultura da diáspora africana nas Américas, e a gente tem o afro-surrealismo, que pode ser percebido, por exemplo, na série Atlanta. É uma série que eu considero uma das melhores séries contemporâneas, assim, está disponível na Netflix, atualmente na 4ª temporada, que eu acho que são 2 exemplos disso, assim, de como tanto a pesquisa acadêmica quanto a narrativa, a produção de narrativas de ficção ajudam, contribuem para esse movimento, né, de contraponto mesmo às narrativas eurocêntricas e esses modelos tradicionais, enfim, impostos aí durante séculos de dominação, né? Professor, a nossa contribuição aos estudos e pesquisas que nós estamos dialogando aqui hoje é sobre o grupo de pesquisa Narrativa e Insólito da Universidade Federal de Uberlândia. E mais informações podem ser obtidas na página da universidade no www.ufo.br. E dando continuidade aos nossos diálogos, professor Adérito, você é membro do grupo de pesquisa em narrativas insólitas, o GRUINIDO, que você até já mencionou na sua fala. E aí você poderia falar um pouquinho para a gente sobre esse grupo, sobre quem participa, quais são as atividades envolvidas com os estudantes e também como o grupo tem publicizado os seus trabalhos? Sim, a gente deve estar mais no 3º ano, se eu não me engano, não lembro exatamente qual foi a data de fundação, porque, como eu disse, a gente veio de dentro de um outro grupo que já existia, então às vezes eu confundo um pouco essas datas, mas a gente é um grupo composto por estudantes, por professores e também por servidores técnicos, né? Então, a gente tem 2 linhas de pesquisa dentro desse grupo e nós temos também ex-professores do curso, né? O René França, que inclusive é diretor, né, de cinema, é também escritor, e a gente tem focado, por enquanto, principalmente em grupo de estudo. E isso já tem gerado tanto trabalhos de produção artística, como desdobramento, né, dessas nossas pesquisas, e também artigos que a gente vem publicando, como recentemente, por exemplo, a Socine, que é a Sociedade Brasileira de Estudos, né, e Pesquisa em Cinema, inaugurou um simpósio temático de narrativas insólitas, né? Então, eu participei desse evento, estava lá nesse ST, e com um artigo sobre um filme recente do Richard Stanley adaptando a obra do Lovecraft. Então, é dessa forma que a gente tem contribuído, tanto na produção de artigos, né, quanto na produção de narrativas ficcionais, ou no cinema, ou na literatura. E, professor, fala um pouquinho para a gente sobre a perspectiva das narrativas insólitas no cinema e na produção audiovisual. O cinema, ele é um campo muito fértil para as narrativas insólitas. Eu acho que principalmente pelo poder imagético mesmo, né, iconográfico, que o audiovisual permite, assim, talvez até com um potencial maior do que a literatura. Então, a gente, nesse mais de um século de história do cinema, a gente viu que os filmes, né, principalmente, mas também as séries, agora mais recentemente, tiveram um papel muito importante na difusão e na consolidação disso que a gente entende como narrativa insólita, né? Inclusive fazendo com que alguns gêneros que vinham já da literatura ganhassem uma força muito maior. E aí a gente tem como exemplo, eu acho que principalmente o cinema de horror, né, que é que deriva ali do fantástico, né, do fantástico como uma literatura do século XIX, mas que se consolida como um gênero, né, muito particular a partir do século XX, e é um gênero que tem um apelo comercial e, enfim, de difusão, principalmente entre o público jovem, mas não restrito a ele, muito grande.
assim como a ficção científica, né? A gente tem uma tradição já de mais de século de produção de literatura, tanto no horror quanto na ficção científica, mas a gente percebe que atualmente existe um apreço muito grande, né, pelas narrativas de ficção científica, e a gente vê vários filmes e várias séries trabalhando com esse gênero. Assim como a fantasia, né, se a gente pensar alguns exemplos de grandes sucessos, né, tanto da literatura quanto do cinema e dos quadrinhos, hoje são filmes ou narrativas, né, ligadas à fantasia, como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, e etc. Assim. Acho que é basicamente isso. Bom, professor, e o nosso programa vai caminhando para o fim, e eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso Matutando de hoje, trazendo, né, a perspectiva das narrativas insólitas no cinema, e muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos e experiências aqui conosco. Mas antes da gente finalizar, eu gostaria de te pedir que você fizesse uma indicação de uma produção cultural sobre essa temática que nós dialogamos aqui hoje. Vou aproveitar, então, para fazer propaganda. Eu recomendo que quem tem acesso ao Amazon Prime, né, a plataforma de streaming Amazon Prime, assista o Terra e Luz. É um longa-metragem de horror, com temática do vampiro, né? Tem essa temática do vampiro especificamente, que é uma produção dirigida pelo René França, que é membro do Grunhido, que foi professor do curso de Cinema e Audiovisual no nosso campus, né, cidade de Goiás, e é uma produção do começo do curso, assim, uma produção totalmente independente, que foi feita com um apoio da comunidade, né, tanto a comunidade acadêmica, de professores, técnicos e estudantes, quanto a própria comunidade local, e é um filme que teve uma repercussão relativamente grande, assim, né, ou pelo menos bastante positiva, né, de inserção em festivais no Brasil e internacionalmente, e é um filme que hoje está disponível, levando a logo do IFG para o mundo inteiro, né? E recomendo também essas produções literárias, Cidade Sombria, que é uma antologia que eu organizei com 28 autores goianos, que são narrativas do gênero noir, né, ambientadas em Goiânia, a continuidade do projeto, que é o Cidade Infundada, que são 25 narrativas inéditas, 25 contos de autores goianos do gênero ficção científica, ficção especulativa, todas as narrativas também ambientadas na cidade de Goiânia, e o meu livro, O Rastro da Lesma no Fio da Navalha, que é também um livro de contos, né? E é uma antologia organizada a partir da temática do onírico, do surrealismo, do fantástico, do neofantástico, do horror, que eu acho que são exemplos interessantes do que a gente vem produzindo, não só como acadêmicos, pesquisadores, mas também como produtores de narrativas de ficção. E, bom, aproveito para agradecer mais uma vez pelo convite, é uma honra estar aqui divulgando o trabalho do nosso grupo. Convido a quem estiver interessado a entrar em contato com a gente. Enfim, a gente está aberto a novos membros, ao diálogo com outros grupos, com outros pesquisadores, com outros autores. E, enfim, é isso. Espero que vocês gostem do que a gente está produzindo. E acho que o Brasil vive hoje um momento interessante, assim, de vários grupos, vários pesquisadores, vários escritores e cineastas e quadrinistas trabalhando com as narrativas insólitas e pesquisando narrativa insólita. Então, acho que, enfim, é um campo muito fértil para pesquisa e para apreciação para quem quer apenas consumir narrativa de ficção também. É isso, muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez, professor Adérito, foi muito bom matutar e aprender com você aqui hoje. E obrigada também ao Bruno Fiorese, diretor técnico do programa, pela proposição deste episódio. E por hoje é só, o nosso programa fica por aqui. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!